Trabalho e energia, parte 2. Então, isso aqui é o que nós vimos na parte 1. E agora vamos ver o trabalho da força elástica. Só que nós precisamos entender uma coisa antes. A força elástica, ela não é uma força constante. Quanto mais você deforma uma mola, mais força você tem que fazer. Então vamos ver. Como é que a gente resolve esse caso, né? Bom, quando aqui você tem aqui na esquerda um gráfico da força em função da deformação. Se a força for constante, quando a força é constante, eu sei calcular o trabalho. É força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é o que a gente viu na parte 1. Entretanto, quando a força é variável, a coisa não é assim. Mas vamos lá, vamos começar do que nós sabemos. A força é constante aqui na esquerda e o deslocamento está aqui, ó. É essa base aqui, ó. Então, o trabalho, que é força vezes deslocamento, supondo que ângulo é 0 graus, cosseno de 0 é 1. Né? Então, fica que a área é numericamente igual ao trabalho. Veja, eu não estou dizendo que a área é igual ao trabalho, tá, gente? Porque a área é metro quadrado, trabalho é joule, né? Mas, enfim, é numericamente igual. Então, nós vamos usar esta propriedade para calcular o trabalho de força variável. Ah, eu esqueci de dizer. Isso só é verdade, o trabalho numericamente igual à área, no gráfico, em um gráfico específico da força em função da deformação. Olha aqui na direita. Entre 0 e 0,10 metros, a força é variável, é crescente. Mas a área é numericamente igual ao trabalho, é o que a gente viu aqui antes, né? Ora, e nós temos aqui um triângulo, cuja área é bem conhecida. É base vezes altura dividido por 2. Fazendo a conta, base é 0,10, altura é 100, dividido por 2 vai dar 5 joules. E entre 0,10 e 0,20, a força é constante, mas também dá para usar a área. A área aqui desse retângulo é 10 joules. Então, a área total é o trabalho total, 15 joules. Usando essa ideia, vamos calcular o trabalho realizado pela força elástica, isto é, o trabalho realizado pela força que a mola faz. Então, aqui embaixo você tem uma mola que não está nem esticada nem comprimida, está na situação neutra dela. Aí eu começo a fazer uma força F0 que deforma a mola em x0. Veja, a força que a mola faz é contrária a esta. Essa aqui é a força que é feita para comprimi-la. Não é a força elástica, é a força para comprimir a mola. E aqui, para deformar mais, passar a ter uma deformação x, eu tenho que fazer mais força. Pela lei de Hooke, a força é K, que é a constante elástica, vezes x, que é a deformação. Não é o tamanho da mola, é a deformação da mola. Então, colocando num gráfico, vai dar uma reta, né? A lei de Hooke é uma reta que sai da origem, né? Então, se sai de uma deformação x0 para x, a área é um trapézio, ou é a área desse triângulo maior menos a área do triângulo menor, que é esse branquinho aqui. A subtração das duas áreas dá essa área pintadinha aqui. Mas esse aqui não pode ser positivo, né? Porque o trabalho da força elástica é contrário ao movimento. Então, para ficar negativo, eu inverti aqui, o x0 e o x. Ou seja, o que eu fiz é essa área menor menos a área maior. Por isso que vai dar um valor negativo. Um exemplo. Eu tenho uma força de 10 newtons que atua em uma mola de constante elástica 100 newtons por metro. Em seguida, essa força aumenta para 20. Então, passou de 10 para 20 newton. E ele pede para determinar o trabalho da força elástica. Então, a deformação inicial é 10 newtons dividido por 100 newton por metro, que vai dar 0,1 metro. Então, essa aqui é a deformação inicial. E a deformação final é o dobro disso, porque dobrou a força, dobrou a deformação. Colocando nessa equação que a gente acabou de ver, que é meio de K subtração dos quadrados do x, vai dar menos 1,5 joules,
que é um trabalho negativo. Por quê? Porque a mola trabalhou contra o movimento. A mola está sendo comprimida. Bom, então, vamos ver agora, saindo do caso da força elástica, vamos ver o trabalho de uma força qualquer. Então, por simplicidade, eu supus que o ângulo entre a força e o deslocamento é 0 graus, tá? Só para facilitar a vida. Força é massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. E o deslocamento é d. Então, como o cosseno de 0 é 1, então fica massa vezes aceleração vezes deslocamento. Trabalho é isso aqui. Agora, usando o Torricelli, eu vejo que o produto aceleração por deslocamento é meio da subtração dos quadrados das velocidades. Substituindo esse valor de AD aqui, ó, tá aqui em cima. No lugar do AD, eu ponho isso aqui. Também eu posso calcular, no caso de uma força qualquer, que o trabalho é a subtração de meio de mv quadrado com meio de mv0 ao quadrado. Um exemplo. Um carro tem 1000 kg, sai da velocidade de 36 km por hora e vai para 72 km por hora. Você lembra como é que se transforma km por hora em metros por segundo? É isso aí. Então fica 10 metros por segundo e aqui 20 metros por segundo. Bom, então colocando na equação que a gente acabou de ver, meio de mv ao quadrado, e aqui é V0, né? Vai dar um trabalho de 150 kJ. E vejo que é um trabalho positivo. Por que positivo? Ora, se ele aumentou de velocidade de 36 para 72 km por hora, é porque a força fez um trabalho positivo, não? Não tem como fazer um trabalho negativo assim.